Seguimos falando sobre Estados Unidos e para falar da temporada de balanços por lá, nesta semana várias grandes empresas devem divulgar seus resultados trimestrais. E aí coloca na conta Netflix, Coca-Cola, Tesla, Intel, alguns dos grandes destaques. Na semana que passou, o destaque foram os bancos americanos, que surpreenderam com lucros acima das expectativas, resultados de recordes que reforçam a força da economia dos Estados Unidos, mas estimula a cautela diante da inflação persistente e das incertezas globais. Tem gente falando em bolha, tem gente falando que tem barato escondido aqui e acolá, tem uma crise talvez se desenhando de financiamento para algumas companhias. Para falar sobre este cenário, conversamos agora com Alex Lima, estrategista-chefe da DIA Economia. Perdão, aí você me ajuda, por favor, o Alex. DA Economic. Bom dia a você, seja bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Você acertou na segunda vez. DA Aí, ó. Economics, é isso aí. Uma hora sai, meu caro. Seja sempre bem-vindo à Exato. nossa programação por aqui, é um prazer recebê-lo. Como é que foram esses bancos? Nós temos resultados acima das projeções, bancos de investimentos, até trazendo resultados mais importantes para as instituições financeiras, muitas captações, algumas novas emissões. Eu queria um apanhado geral, como é que a gente faz a leitura desta primeira semana de grandes balanços nos Estados Unidos? De maneira geral, né, os bancos eles têm uma capacidade, os grandes bancos, né, Bank of America, JP Morgan, tem uma capacidade muito boa de fazer gestão de resultados, né? Raramente você vai ter um resultado pior do que o esperado de mercado, tá? Não foi diferente dessa vez. Então, a temporada de balanços começou uma temporada forte para esses grandes bancos. Acho que a grande preocupação, né, que gerou volatilidade no mercado, inclusive a gente chegou a comentar, é um pouco dessas exposições desses defaults que aconteceram nas últimas semanas, né? E em setembro, principalmente, são empresas grandes, né? A Tricolor Holdings e a First Brands. Né? A First Brands é uma empresa que tem de passivos quase 50 bilhões de dólares, uma empresa grande, tá? Uma empresa que gera de receita 5 bilhões de dólares por ano, quase 30 bilhões de reais anualmente. E essas empresas tiveram default, né? Uma delas já foi para liquidação, a Tricolor foi para liquidação, já Chapter 7. A First Brands foi para reorganização, que seria a Concordata aqui no Brasil, né, com o Chapter 11, e teve, de fato, um hit, né, nos balanços de alguns bancos, inclusive de bancos grandes. Você até falou do Barata Voa, isso foi uma frase do Jamie Dimon, né? Eles tiveram aí um hit de 170 milhões de dólares, que é grande, né, quase 1 bilhão de reais, não para o tamanho do banco deles, né, que é quase 1 trilhão de balanço, mas machucou um pouquinho, estava dentro da provisão, business as usual. O grande temor aqui, Gabriel, é se a gente tem alguma crise de crédito se desenhando. Não sei se vocês lembram, a gente teve uma crise em 2023 dos bancos regionais, né, chegaram a cair mais de 20%, quase 40% no ano. Né, o Silicon Valley acabou quebrando, né, mas era uma crise mais de estruturação do passivo, né, que acabou levando. Né. Era uma questão que tinha os juros muito altos, machucaram os balanços de vários bancos, teve questões contábeis que contribuíram para isso. Hoje, o que se desenha é uma fraqueza no setor automotivo, tá? E essas carteiras estruturadas de crédito automotivo foram espalhadas, né? Uma coisa que lembra um pouco a crise de 2008, né? São instrumentos opacos, estruturados, que foram parar no balanço dos bancos. Tá? E aí a similaridade é que a geração, né, a originação é de subprime. Tá? É a pior nota de crédito, tá? Que está performando mal do ponto de vista de crédito, foi parar no balanço de vários gestores de riqueza, asset managers e bancos. Tá? Então, esse foi um pouco o tema da semana passada, né? O S&P caiu um pouco, o índice dos bancos regionais chegou a cair 6%. Então, é uma coisa que a gente precisa monitorar. Não estou falando que é igual a 2008, né? Mas tem algumas similaridades do ponto de vista de que é uma originação de crédito fraca, subprime, e foi espalhada no balanço de alguns bancos e houveram algumas perdas pequenas, pontuais, mas a gente acabou de começar também a temporada de balanço. Tem que ver se vai aparecer isso no balanço de outros bancos e a gente vai ter essa resposta nas próximas semanas. Perfeito. Inclusive, nós tivemos aí 4 bancos quebrando lá nos Estados Unidos. Credit Suisse na Suíça, passando pela crise, tendo que ser vendido para o UBS. Então, 2023 foi um ano esquisito em relação ao setor financeiro lá nos Estados Unidos e com impactos aí espalhados pela economia mundial. O Brasil passou ileso. Mas aí, claro, começam a aparecer alguns casos como esse
e o alerta já fica amarelo, não está laranja, indo para vermelho, mas está amarelo. Onde tem uma barata pode ter mais, essa fala do Jamie Dimon lá nos Estados Unidos na semana passada. Eu queria fazer esta leitura justamente sobre cenário para bolha, o pessoal falando também de alguns segmentos ali de inteligência artificial, algumas empresas ligadas à tecnologia, apresentando valores acima do que deveriam estar negociando na Bolsa de Valores ou até mesmo fora da Bolsa, com investimentos privados em projetos de IA. Foi um alerta que foi basicamente compartilhado ali por grandes bancos nos Estados Unidos. 3 executivos falaram em risco para esses ativos de sobrevalorização. Isso está no radar também? Você acredita que seja só, talvez, uma balançada agora neste comecinho de quarto trimestre? Como é que está a sua expectativa? Não, acho que é um tema bastante recorrente quando a gente conversa de bolsa nos Estados Unidos, viu, Gabriel? O S&P, né, o S&P 500, negocia um preço-lucro histórico, o que seria um valuation saudável, né, um nível de preço saudável, alguma coisa entre 20 e 21 vezes lucro, né, preço-lucro. Ele já tem um prêmio muito grande do Ibovespa, né? O Ibovespa, quando está caro, negocia 12, 13 vezes. Né? Hoje deve estar negociando alguma coisa com, mesmo 143 mil pontos, deve estar negociando perto de 10 vezes, que é a média histórica. Tá? Então, os Estados Unidos negocia com bastante prêmio. Mas mesmo para esse prêmio de 21 a 20 vezes, que seria o saudável, uma média, hoje a gente está negociando a 23 vezes. Tá? E grande parte disso é influência, né? O peso das empresas de tecnologia, tá? Que hoje tem grande parte desses negócios estão atrelados aí a negócios de inteligência artificial. Então, assim, de maneira geral, se olhar o macro, que são os índices, é o Nasdaq, o S&P, o Dow Jones é mais industrial, não tem, mas a maioria dos índices, eles têm grande peso, né, de tecnologia, e tecnologia hoje está inflada por inteligência artificial. Não estou nem falando das empresas de inteligência artificial que negociam múltiplos bastante inflados, mas o mercado, de maneira geral, está negociando a patamares caros. Não quer dizer que, chegou no patamar caro, tem que corrigir. Não, assim, isso do ponto de vista é saudável por um certo ângulo, né? As empresas estão gerando valor. Nvidia gera muito caixa, né? OpenAI está começando a gerar caixa. Então, assim, existe uma história boa, mas é que a gente está num patamar hoje que tudo está muito caro. Se você olhar, o ouro está numa máxima histórica, né? A função do ouro está numa máxima histórica que você tem um Federal Reserve que está convivendo com uma inflação acima da meta há quase 4 anos. Né? A gente tem Bitcoin, as criptomoedas muito caras. Então, assim, a gente está num ambiente macro que parece exagerado e seria saudável ter uma correção, por exemplo, de 10%, tá? Para voltar. Então, sim, é um tema. Tá? Agora, a grande questão é o que é o gatilho para normalizar? Será que é um ciclo de economia que está virando? E a gente tem a questão do mercado americano, no mercado de trabalho americano, está começando a normalizar. O apagão de dados que você estava acabando de comentar não ajuda, né? Porque a gente fica muito, né? Bem quando o mercado de trabalho começou né? Os payrolls começaram a ficar abaixo de 100 mil, 50 mil, vem o shutdown e deixa a gente sem visibilidade oficial. Existem alguns outros parâmetros, né? A atividade vai bem, os nowcasts de PIB estão indo bem, mas o mercado de trabalho que pode mostrar que o ciclo está realmente virando, a gente está bastante opaco. Então, isso seria um potencial trigger, mas sim, estamos num ambiente caro e a gente não deve se assustar se a gente tiver uma correção dos ativos, né? Porque realmente todas as alternativas estão bastante caras internacionalmente. Isso a parte da temporada de resultados, porque a gente espera que os resultados venham melhores do que no ano passado, por exemplo, mas mesmo assim, vendo maiores, a gente tem um ambiente caro para a Bolsa de Valores. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é, mesmo surpreendendo expectativa, mesmo entregando o que se espera dessas companhias, se ainda vê o mercado pressionado e não está aí o risco no resultado dessas companhias. Não, eu acho que assim, de maneira geral, a gente vai ver uma temporada de balanço saudável, mas assim a segunda derivada, que é esse muito crescimento sendo tirado um pouco, né? A gente vê assim a revisão dos analistas para os próximos semestres e trimestres sendo menos agressiva do que foi nos últimos trimestres, tá? Então a gente não vê tanto crescimento assim tão para cima. Tá? A gente vai ver uma moderação do apetite de crescimento, e não tem jeito, o macro, né, já está apontando o mercado de trabalho um pouco mais baixo, os Estados Unidos está crescendo há anos
sem parar. Então, existe uma expectativa. A inflação ainda é um pouco acima da meta, então a gente vê um ciclo um pouco mais moderado. Isso deve ser traduzido para um temperamento, né, dos balanços olhando para frente. Os resultados vão vir bons, mas os comentários de crescimento eles têm que ser temperados, moderados para baixo. Tá? Agora, o risco realmente é o nível das coisas, o nível de valuation, o nível, né, o preço, o lucro está realmente muito exagerado, todos os ativos estão muito caros. A gente vê as alternativas, né, de alocação, como o ouro, como criptomoedas também em máximas históricas. Isso não combina com crescimento sendo moderado. Tá? Se a gente tivesse numa inflação muito baixa, inflação caindo e crescimento indo para cima, talvez isso fosse sustentável. Historicamente, isso não se conversa e a gente está nessa virada de ciclo. Agora, Alex, olhando para frente, a gente viu resultados de bancos na semana passada. Teremos uma temporada recheada ainda com empresas de tecnologia, com empresas do setor de indústria, empresas também do setor bancário que ainda não divulgaram resultados. Olhando para esta semana, você tem algum destaque? Há algo que esteja acompanhando de perto para esta temporada? Eu acho que assim, a gente precisa olhar com carinho a parte dos bancos, né? Porque geralmente, na virada de ciclo, o que a gente viu semana passada pode ser muito importante para mostrar o ciclo de crédito, né? O crédito dos Estados Unidos está em patamares, né, de valuation, os spreads créditos muito apertados. Tá? Então, isso pode ser uma coisa que pode mexer realmente no humor do mercado. Acho que o maior risco é se a gente começar a ver de novo essas perdas de créditos estruturados permearem, tá? Virar um tema nos balanços. Aí a gente pode ver que realmente o ciclo de crédito está virando. Não estou falando que isso está acontecendo, a gente realmente precisa deixar a temporada de balanços desenrolar. Mas não foi um bom sinal semana passada, né? Apareceu o problema, né? Esse default dessas duas grandes empresas apareceu nos bancos regionais e nos grandes bancos, né? Por exemplo, só no UBS, uma perda relacionada a cerca de 800 milhões de dólares. Assim, grande, né? Bem grande para um banco só. Tá? Então a gente precisa, é claro, o IBES é imenso, isso não vai, isso é menos de 1% do que eles têm de patrimônio líquido, assim, está muito bem provisionado. Mas a gente precisa ver quão sistêmica se é sistêmica, né? Essas perdas de crédito no setor automotivo. Até porque existe outros segmentos de consumer finance que estão mostrando delinquência alta, como, por exemplo, o cartão de crédito. Então, a gente realmente tem que abrir o capô dos bancos, acho que tem que prestar atenção muito no balanço dos bancos para entender onde estamos no ciclo econômico, principalmente do ponto de vista de deterioração de crédito. Tá? É um bom sinal, pode ser temporário, pode ser só do setor automotivo, mas a gente tem que olhar com carinho, porque, de novo, é uma combinação ruim. Valuations muito caros, muito altos e problemas de crédito. Essas coisas não se conversam. Tá? Então, para confirmar essa tese, a gente vai ter que olhar os balanços dos bancos com carinho. E isso é feito da taxa de juros alta nos Estados Unidos. A gente fala de uma taxa ali para cima dos 4%, ficou acima dos 5% durante boa parte ali do pós-pandemia. É taxa de juros que está pressionando estes resultados. A gente não conviveria com isso por aqui, já que a nossa taxa está lá nos 15% e a deles é de 4%. Mas, para os Estados Unidos, é juro alto que está pressionando os bancos? É juro alto, mas tem uma coisa também que a gente precisa prestar atenção. No caso do Tricolor Holdings, né, que foi a empresa menor que quebrou, existem indícios de fraude. Tá? E isso lembra um pouco 2008. Quando os juros ficou tão baixo lá, você criou toda uma indústria que abusou da originação subprime. Né? Aquele negócio do jardineiro que tinha hipoteca de $1 milhão, era verdade. Né? E aqui a gente teve, no caso dessas empresas, o double pledging, por exemplo, o cara que vendia um carro, originava esse ativo, ele colocava esse carro como colateral 2, 3 vezes em empréstimos diferentes. Isso é um problema sério. Aí a pergunta é, será que isso foi disseminado em outros originadores? Não se sabe. Né? Mas teve essa questão, né? Teve práticas contábeis escusas nas duas falências aí, nas duas reestruturações que a gente viu grandes que estão gerando esses prejuízos. Então, quando a gente começa a ter um ambiente macro desfavorável, como juros altos durante um tempo, e finalmente, desculpa o francês aqui, as empresas abrem o bico, principalmente na mesma época, não é bom sinal do ponto de vista da saúde do setor. Então, a gente precisa ver realmente se foi um terreno fértil
tá? Esse estímulo, essa originação exacerbada, se realmente a gente vai ter outras empresas usando as mesmas práticas. Aí é um problema um pouco mais setorial que pode gerar, de novo, é diferente de 2008, porque 2008 foi um problema nas hipotecas. As hipotecas são uma classe de ativo imensa, né? Que chegou no varejo. Todo mundo tinha essas hipotecas estruturadas, né? Via vários tipos de instrumentos. Aqui o setor automotivo é muito menor, mas não é muito encorajador o que aconteceu com esses grandes defaults, né? Uma empresa de quase 50 bi de passivo quebrou. É muito grande, né? 250 bi de real. Concorda até para a escala americana. Então, a gente precisa prestar atenção aqui nesses detalhes, entendeu? Não é só, você tem razão, é fruto do macro, dos juros altos, mas teve também práticas do setor não saudáveis. Perfeito. Tais high yields aí, inclusive a empresa de crédito que cedia crédito para quem não tinha score para comprar carro lá nos Estados Unidos. Então tá aí justamente esse risco já era grande. Uma empresa com um valor assim exorbitante, 50 bi de dólares é realmente muita coisa. E outra, grandes bancos sendo pego nessa estratégia de duplicar a garantia, o que não se imaginaria aí numa instituição tão grande quanto essas que foram afetadas, estarem no meio aí de uma prática escusa de você duplicar garantia para tomar crédito. A gente vai ver o que vai acontecer nas próximas semanas e meses. Torçamos para que a crise não se avizinhe, Alex, e para que esse desenho suma, seja pagado nos próximos resultados. Mas, claro, conto contigo para nos ajudar a entender os resultados e também o desenvolvimento da macroeconomia lá nos Estados Unidos. Sempre bem-vindo, bom trabalho a você, uma ótima semana. Obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Alex Lima, da DA Economics.